Está começando a edição número 1 do Livrescast, o podcast do livro. As notícias da semana do Brasil e do mundo comentadas com o olhar da liberdade. E as novidades do único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Nós vamos renovar a política para levar liberdade às pessoas que mais precisam. Eu sou o Mano Ferreira. E eu sou a Mari Ghiseline. Esse é o Livrescast que está no ar. Anos de governo Temer, documentos da CIA sobre a ditadura militar e o Dia Mundial contra a Homofobia são alguns dos destaques de hoje. Tem ainda a coluna imperdível de Helena Landau e uma contribuição especial do professor e economista Roberto Eleri sobre a situação da Argentina. E sobre tudo isso vamos conversar com o convidado Leonardo Souza, associado do Livres, estudante de Direito e ativista pela liberdade sexual, também conhecido como Rainha da Garfolândia. Bem-vindo, Leonardo. Oi, obrigado, gente. Agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui podendo contribuir com vocês hoje. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, o meu Twitter é @rainha_da_garfolândia e no Instagram é leonando_souza, com Z. Muito bom, Rainho. Seja bem-vindo. Além disso, temos também o nosso produtor, o jornalista Vitor Naia, que, segundo ele mesmo, é o nosso catatal. Bem-vindo, Naia. Obrigado, mano. Olá, Mari, Diogo, Rainho, que tá aqui com a gente hoje. Eu depois fui pesquisar que a palavra catatal realmente existe no dicionário, mas ela é mais conhecida no vocabulário mineiro. Por isso o estranhamento de vocês, nosso episódio piloto. Seja muito bem-vindo e obrigada pela participação sempre aqui com a gente. Obrigado, eu. Estamos aqui também com os comentários ilustres de Diogo Costa, cientista político e conselheiro executivo do Livre. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, estamos aí na edição número 1. Né? Depois da número 0, agora vamos para o número 1. E quem quiser lhe seguir nas redes sociais? Eu sou muito ruim de rede social, então eu vou frustrar vocês, mas... Mas tá sempre no Twitter, fala a verdade. @dgrcosta no Twitter. Eu acho que basicamente é isso, né? Eu tô no Twitter como @manoferreira, então podem me seguir e também acompanhar as redes sociais do Livres no Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e no YouTube, sempre em @eusoulivres. E também no site eusoulivres.org, onde você pode se tornar um associado para construir um país mais livre junto com a gente. E neste momento estamos através do iTunes e do Google Play disponíveis para todos vocês. E quem quiser ver nossos rostos também pode acompanhar pelo YouTube. Cuidado, hein? Vai ver também a escassez de microfone nessa mesa. Em breve. E vamos começar o programa falando dos 2 anos de governo Temer. Após ser empossado devido ao impeachment de Dilma, Temer chega aos 2 anos à frente do Planalto. Apesar da baixíssima popularidade, o presidente se orgulha dos avanços na área econômica e na repercussão das empresas estatais como Petrobras e Correios. Diogo, como é que você avalia os 2 anos de governo Temer? Eu tava pensando nisso, né, que a Dilma tinha uma popularidade mais baixa que a inflação, e o Temer baixou a inflação só para a popularidade dele conseguir sobreviver e ficar um pouco acima. Mas eu acho que talvez o grande legado seja que, a partir do governo Temer, todo mundo começou a olhar para a política com olho de cientista político. Né? Antes era todo mundo olhando com olho de idealista, né? Dentro da propaganda. Agora as pessoas estão olhando por fora, né? Vendo o que é propaganda, vendo manipulações, etc. O que de fato acontece, né? Tipo, não, o Temer tá liberando verba do Minha Casa Minha Vida para prefeito no ano eleitoral, para ter apoio de prefeitos, tá certo, mas as pessoas não faziam esse tipo de leitura antes, né? Antes era não, as pessoas estão querendo mais habitação para os pobres, etc. Agora tá sendo tudo visto com a ótica cínica da ciência política. Temer comprou o Congresso para não ter aprovadas as denúncias contra ele, mas Dilma não comprou o Congresso para se livrar do impeachment. Né? O Mensalão também não comprou o Congresso para aprovar. E as pessoas que votaram na Dilma não votaram no Temer, né? Imagina, os dois eram pessoas completamente diferentes, tinham ideologias diferentes, eles dizem, né?
Ô, Diogo, você acha que o Temer ele vai conseguir pautar alguma coisa esse ano? Alguma privatização? Ou já era Mas tudo? isso já também que tá querendo demais, né? Não, acho que tem algumas pautas que estão avançando. Eletrobras, A alguma gente chance ainda? viu... Rapaz, eu acho pouca chance. Eu acho que essas medidas menores, né? A duplicata eletrônica, como Infraero, aconteceu com o cadastro. saindo, vários aeroportos. Mas eu acho que acho que precisa de maior apoio no Congresso, não tenho tanta certeza, assim. Ou melhor dizendo, né? Aquelas que são muito visíveis, portanto, geram um debate público, etc., um pouco mais de polêmica, eu não tenho tanta certeza. Acho que as reformas micro, que às vezes são importantes, né? Às vezes até Claro. tem importância subestimada, são as que vão ter mais chance de avançar. E o Temer, eu acho que todos nós aqui concordamos que pelo menos na questão da Petrobras, ele teve lá os seus méritos, né? Ou pelo menos a equipe econômica dele. Ele pode sair como presidente que ficou conhecido que recuperou, tentou recuperar a Petrobras ou não? Cara, eu acho que ele vai ficar conhecido como o presidente que na fase 2 assim, da Lava Jato estava tentando, por um lado, se manter vivo. Eu acho que essa foi a grande lógica desses 2 anos, né? Sim. Lógica de sobrevivência do Congresso, da presidência, como é que a gente mantém essa coisa mostrou viva. que ele é um baita estrategista. Sim, e aí, por um lado, existiram algumas reformas econômicas que também obedeceram isso, né? Se a gente não vai conseguir mudar... Se a gente tá quase não sobrevivendo politicamente, economicamente a gente vai colocar uma galera para fazer uma coisa certa, porque talvez isso aí mantenha um pouco mais da nossa sobrevida. A gente ganha um pouco de legitimidade por ter juros mais baixos, por ter uma inflação mais baixa, etc. Então, assim, eu acho que a gente teve uma sorte de ter gente muito boa, muito bem qualificada em alguns órgãos. Eu acho que o Ministério do Planejamento, né, muita gente na Fazenda é boa, mas a atenção do Planalto e do Congresso foi, bom, como é que a gente agora sobrevive, como é que a gente vai sobreviver 2018, nessas eleições. Então, a aprovação de fundo partidário, a tentativa de diminuir a chance dos outsiders, né, das pessoas, dos novos entrantes da política, né? Tentam bater contra o establishment, né? E falando nessa tentativa de sobreviver, a sobrevivência do Temer pós-2018, você tem alguma aposta? Para onde que ele vai correr? Ele vai tentar ao máximo, esperando ele que o próximo presidente seja tucano. Ele tem que tomar cuidado com a Lava Jato, né? Total cuidado, mas eu digo assim, o Temer ele tem uma aposta que o próximo presidente seja do establishment. Seja Alckmin, seja o Meirelles, hipoteticamente, não tem chance nenhuma, ou o Flávio Rocha, Álvaro Dias, quem mais? Ciro Gomes. Você acha que ele vai tentar apenas... tentar ali costurar algum acordão, ou ele planeja algum cargo como algum ministério, alguma coisa assim? Olha, não seria surpreendente, né? Eu acho que agora vai ser uma situação parecida com Lula e Dilma, né? E aí você tem alguém que está ali querendo um foro privilegiado, querendo ter ainda alguma influência política. Então é possível que a gente veja um pouco desse tipo de continuidade e uma tentativa de sobreviver por tabela. Mas parece que em Minas a Dilma já dançou no Senado, né? A Dilma dança em muitos aspectos, né? Mas a gente também vai ouvir agora a opinião da nossa presidente do Conselho Acadêmico do Livres, Helena Landau, que dedicou a sua coluna deste primeiro Livrescast para analisar os 2 anos de governo Temer. O governo Temer completa 2 anos essa semana. Um governo que não conseguiu agradar a ninguém. Evidentemente que aqueles que consideram o afastamento da presidente Dilma um golpe, desde o início, fizeram a maior oposição possível, e nas ruas, no Congresso, isso é natural. Mas também os que não votaram nele, mas esperavam que a substituição com o afastamento do governo Dilma pudesse trazer uma economia reformista, uma economia que pudesse fazer o Brasil ultrapassar a grande crise herdada pelo governo Dilma, não só em números, mas em conceito, em intervenção, em gastos excessivos, em pedaladas fiscais, também
ainda não foram conquistados e nem serão pelo governo Temer. O índice de rejeição dele é altíssimo, todo mundo sabe disso e vem acompanhando. Ele começa com uma promessa de reforma que vem, né, do programa do PMDB Ponte para o Futuro e aparentemente no início com disposição de implementar. Mas surpreendentemente já começa na partida, quando ainda tinha um certo cacife político, a ceder nas negociações no Congresso Nacional. É o estilo PMDB, o estilo Temer de governar, que acaba tirando a força das reformas. Tem os aumentos salariais do funcionalismo público logo no início do seu governo, já dão indicação de como seria a relação dele com o Congresso Nacional. Com as denúncias que vieram após o áudio do Joesley, essa situação foi se radicalizando. Todas as reformas propostas, a principal delas, a reforma da Previdência, acaba saindo mais caro do que qualquer outra iniciativa, porque é uma reforma boa, ampla, radical, que é atingida quase que de morte pela denúncia do Joesley. Então o governo passa a focar na sua sobrevivência política e há um excesso de negociação com o Congresso Nacional visando a sobrevivência do presidente e não a reforma. Apesar disso, alguns avanços na economia bastante significativos a gente pode destacar. A própria retomada do crescimento depois de uma recessão profunda, onde o Brasil perdeu 10% do PIB per capita em 2 anos, que é a maior recessão da história. Milhões de desempregados, e voltando o crescimento. Esse ano não será exatamente o 3% que todo mundo esperava, mas ainda assim 2,5%, 2% é um crescimento importante, visto o que aconteceu nos anos anteriores, né? Não é fácil ser uma recessão tão profunda. E temos ainda uma inflação de 3%, uma redução da taxa de juros, reformas da área micro aprovadas, como o cadastro positivo, que é muito importante para a redução da segmentação do mercado de crédito entre ricos e pobres, é uma maior democratização do mercado de crédito. Temos também outros avanços já na pauta, que não sabe se teremos tempo de implementar, como a abertura comercial, como a privatização da Eletrobras, que mais uma vez o governo cede ao Congresso Nacional e leva ao Congresso Nacional uma discussão que é prerrogativa do Executivo. Então, são reformas que não são o que se imaginava ponte para o futuro quando o Temer assumiu, mas vão caminhando muito bem e graças à excelente equipe econômica que ele tem, que eu espero de coração possa permanecer no próximo governo. São técnicos de carreira, outros não, mas temos Ana Paula Vescov e Mansueto, temos João Manuel Pinho de Mello, temos o Guardi e tantos outros, Carlos Góes, de excelente qualidade, ajudando na pauta reformista. A ver o que as eleições nos mostrará, né, os candidatos nessa eleição bastante dividida, mais uma vez, que temos pela frente. Mas que o Brasil não retroceda na economia, o que parece a proposta do Ciro Gomes, nem retroceda nas instituições, o que parece ser a proposta do Bolsonaro. Boa sorte para nós. E uma outra notícia que teve bastante destaque essa semana foi a situação econômica da Argentina. Inclusive, sobre isso, o Roberto Leri, professor de economia da UNB e acadêmico colaborador do Livres, nos enviou um comentário explicando por que é importante para nós brasileiros prestar atenção na situação argentina. Vamos ouvir. É importante sempre acompanhar o que está acontecendo na Argentina. A Argentina é um país muito próximo, nosso vizinho, é um parceiro comercial importante, com efeitos particularmente importantes na indústria automobilística, que é sempre uma fonte de preocupação, principalmente para o governo. Mas tem um aspecto que é mais importante, vai além da questão comercial. O que está acontecendo na Argentina é reflexo de um fenômeno mundial, que é a elevação de taxa de juros nos Estados Unidos. Essa elevação de taxa de juros era esperada, ela está acontecendo, os juros de longo prazo dos Estados Unidos já subiram, já estão em valores altos, na casa de 3%. Isso significa que os países, principalmente emergentes, vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Tanto o Brasil quanto a Argentina têm problemas sérios para se adaptar a essa realidade. A Argentina mais do que o Brasil, porque a Argentina tem um desequilíbrio externo grande que o Brasil não tem.
A Argentina não tem a reserva que o Brasil tem. A Argentina fez uma política de se livrar de reservas, enquanto o Brasil acumulou reservas. Isso é muito importante para a dinâmica do dólar. A Argentina tem um descontrole inflacionário que o Brasil não tem. A política monetária brasileira teve mais sucesso. Na parte fiscal, a Argentina tem déficit primário maior do que o Brasil, mas a dívida do Brasil é bem mais alta que a da Argentina. Isso dá uma fragilidade muito grande ao Brasil. A reforma da Previdência parece que não sai mais esse ano, comprometendo ainda mais o lado fiscal brasileiro. Então, estritamente falando, o Brasil não está pronto para essa elevação da taxa de juros americana e não há sinais de que ele vai se ajustar esse ano. Então, é muito importante acompanhar o que está acontecendo na Argentina, no melhor espírito de que quando a barba do vizinho pega fogo, nós devemos colocar a nossa de molho e a nossa barba está correndo muito risco nesse momento de elevação de juros nos Estados Unidos. Como é que anda a nossa barba, Diogo? Bom, eu acho que a nossa barba está um pouco mais curta, né? Pelo menos quando o Roberto estava falando sobre essa exposição em dívidas de moeda estrangeira, né? A Argentina tem 64% da dívida combinada dessa economia em dólar ou outra moeda estrangeira. O Brasil tem só 16%. A gente não está no mesmo nível, mas eu acho que é uma grande lição do que acontece quando você tem inflação com alta dívida externa, e você fica bastante vulnerável, que você tem, de repente, uma mudança repentina de preço, né, de importação, mudança rápida da taxa de câmbio, e o país todo naufraga junto. Mas, assim, dito isso, né, a nossa esperança é que as coisas consigam ir se ajustando, né? Mas um último comentário sobre isso é que um dos valores do Livres, né, que é o gradualismo, e eu tenho algumas resistências a isso, porque exatamente eu acho que um dos problemas do Macri foi ser gradualista demais, né? Em alguns momentos você tem que agir com rapidez, você tem que ter choques, né? E quando você é muito, muito gradual para fazer as suas reformas e cuidar da dívida pública, colocar as contas em ordem, o choque vem antes que você faça o seu. Então a gente pode falar para os nossos ouvintes que o Macri ele vai ter muita dificuldade de tentar provar qualquer coisa agora. Ele vai lutar para sobreviver, para tentar reeleição. Seria basicamente isso, porque o peronismo é justamente nesses momentos que, nos seus 70 anos de história, ele cresce, infla mais ainda, convoca os sindicatos, o povo vai à rua. E eu acho que, apesar do peronismo ter saído derrotados nas últimas eleições, eles deverão vir com força. Então o Macri, basicamente, ele não vai provar mais nada. É isso? Ele deixou muita coisa, pensando já que ele ia deixar coisa pro seu segundo mandato, né? E aí o risco de você deixar coisa pro seu segundo mandato é que ele pode não vir, né? Diogo, acho que a América Latina também vai acabar sofrendo muito com o protecionismo que o Trump está criando em relação às tarifas de importação, né? Para proteger o mercado dele que estava um pouco decadente. Você acha que isso vai afetar a gente? De cara, eu acho que os resultados são muito curiosos de quando você mexe na economia internacional e você vê depois outras peças se mexendo de formas um pouco imprevisíveis, né? A maneira como a China reagiu. E aí um pouco beneficia o Brasil quando ela para de comprar soja americana, passa a comprar soja brasileira. Mas, de uma forma geral, eu acho que guerras protecionistas são sempre muito perigosas. Você tem algo que é um desincentivo para conflitos, é a cooperação econômica entre os povos. Quando esse nível começa a diminuir, como já aconteceu no passado, aumenta os incentivos para conflitos, para a gente retornar a ter certas movimentações globais que a gente achou que estariam extintas, né? E nunca de fato estão. Acho que o problema na questão na Argentina é que eu acho que ainda vai piorar muito mais, porque os dados que saíram americanos recentemente, que saíram uns hoje, outros ontem, é que a economia lá tá avançando, né? O mercado o varejo teve um crescimento acima do esperado e com isso os juros tendem a crescer mais e mais. Aparentemente não vai ser um momento de segurar os juros que já subiu, mas sim de continuar uma subida. E falando em subida, Leonardo, vamos agora a um bom momento do programa, o momento Nabucco Disruptivo. E o tema do Nabucco de hoje é crowdfunding das eleições 2018.
Liberado a partir dessa semana, o crowdfunding para campanhas eleitorais permite que políticos façam vaquinhas virtuais para custear suas investidas eleitorais. Basta informar nome completo e CPF para contribuir em campanhas em um dos 20 sites licenciados pelo TSE. Maria, esse é um avanço fantástico para as campanhas eleitorais, porque adicionam uma lógica de participação do eleitor e do cidadão, né? Algo que não é muito comum e não é parte da cultura política brasileira, e agora a gente vai poder começar a assistir isso. Qual é o maior desafio para essa cultura pegar no Brasil? Para mim, o maior desafio para a cultura pegar no Brasil é que o Brasil não tem uma relação muito íntima entre pessoas e partidos, né? Legendas são coisas descartáveis, partidos... Quando a gente olha para o índice de confiança que a GV faz anualmente, os partidos estão lá competindo com o Congresso e o governo em menor confiança, acho que com 7% ou 6% de confiança. Então, acho que a primeira coisa é, se os partidos dependem do público, eles precisam conquistar a confiança do público. Esse é o desafio dos partidos. Eu acho que alguns partidos, acho que dos partidos antigos, o PT tem uma pequena, talvez minguante base de apoio. Eu acho que o Novo tem uma pequena, crescente, talvez, base de apoio, mas vários outros partidos vão ter que se redescobrir, se redefinir e voltar a interagir com a sociedade. Eu acho sempre, me parece positivo, quando os partidos dependem do público para se manterem vivos, assim como uma empresa. Mas, de fato, vai ser uma nova realidade para eles. E, bom, a maioria deles ainda não depende tanto assim, porque eles ainda têm um fundo eleitoral combinado com um fundo partidário que garante uma sobrevida. Eu tenho um pensamento assim não tão otimista, pensando que talvez os políticos comecem a aprimorar o Caixa 2. Aprimorar o Caixa 2. Eu acho que a corrupção também se torna mais sofisticada. Com o tempo, mais difícil de enxergar, porque antes, quando a gente via o panorama das empresas que financiavam as eleições, a gente sabia, são essas empresas que financiam, elas dão tantos % para esse partido, para esse político, para esse presidente, para o outro, mas a gente tinha esse número. Meu receio hoje é que isso fique um pouco mais difícil de enxergar, de onde está vindo alguns montantes de dinheiro, através de repente, alguns laranjas. Uhum. Mas a gente não tinha tão claro assim, né? Porque o Caixa 2 já existia, então tinha um desafio. Agora, Mari, você transformou o nosso momento Nabucco disruptivo, um momento otimista, um momento de boas notícias, praticamente no Luiz Gama, que é a sessão que vem agora, né? E o tema de hoje do Observatório Luiz Gama é a liberação de documentos da CIA sobre a ditadura brasileira. O Observatório Luiz Gama, para quem não conhece, é uma seção do nosso newsletter e agora do podcast que fala sobre a vigilância da liberdade. Um documento da CIA trazido à tona nos últimos dias pelo pesquisador Matias Spector da FGV mostra que durante o regime militar, o então presidente Ernesto Geisel, que governou o Brasil entre 74 e 79, ordenou diretamente o assassinato de opositores e autorizou a tortura de pessoas que se opunham ao regime. Essas informações trazidas a público derrubam de vez a tese defendida por alguns defensores da ditadura, de que violações de direitos humanos cometidas durante o regime militar eram frutos de maçãs podres do exército, mas não de uma visão de governo. Entre as vítimas do regime militar está o jornalista Vladimir Herzog. Os militares sempre sustentaram uma versão oficial de que Herzog teria se suicidado em 1975, curiosamente, após ser detido pelos militares, né? Essa versão nunca foi levada a sério pelas circunstâncias do crime. E o filho do jornalista, Ivo Herzog, que preside o conselho do Instituto Vladimir Herzog, pediu a Itamaraty que solicite à CIA outros documentos com informações mais completas sobre as ordens de Geisel. A expectativa é que esses documentos possam revelar ainda mais claramente como funcionava a cadeia de comando dessas violações durante a ditadura e ajudar a entender onde estão os corpos de presos políticos que continuam desaparecidos até hoje. Diogo, qual é a importância desses documentos? Bom, uma importância secundária, mas que eu acho que vale a pena mencionar, é como disse, eu acho que o Hélio Gaspari na coluna dele,
que a história brasileira continua sendo contada pelos americanos. Que a gente tem que acabar recorrendo a outras fontes para entender o que aconteceu com o nosso próprio país. E eu acho que a outra coisa é mostrar, talvez fazendo uma meta-análise do debate, como que o debate brasileiro continua sendo empobrecido por ter essas posições que são absolutistas em um momento e relativistas em outro, né? Em algumas horas aí a vida é a coisa mais sagrada, em outros momentos, mas espera aí, né, gente? Para manter a ordem, o momento tem que manter isso aí do Geisel, né? Eu acho que isso acontece sempre, né? Eu lembro que o Kolakowski, o escritor polonês, teve um debate com um comunista brasileiro, mais ou menos nessa época, devia ser nos anos 70, e ele estava falando sobre tortura e o brasileiro estava, obviamente, que denunciando a tortura do governo militar, e ele foi e concordou 100% e também perguntou se ele atacava a tortura cubana também. E ele falou, não, mas espera aí, Cuba é diferente, porque tem os Estados Unidos, está ali perto e tal. E o ponto do Kolakowski é, se você vai ser absoluto sobre direitos humanos, seja absoluto sempre. E, aliás, eu queria até uma coisa que eu estava falando antes, para roubar essa pauta rápido, para falar algo que o Pedro Sete Câmara me chamou a atenção, que é uma matéria da Foreign Policy de umas semanas atrás, sobre outro tipo de relativismo, né? Que eu acho que é a minha ponte com essa pauta, que é sobre os infanticídios que ocorrem em algumas tribos indígenas. E a Foreign Policy trouxe uma matéria e contou sobre um específico de uma menina chamada Hakane, que com 7 anos ela foi abandonada, ela tinha sofrido de hipotiroidismo, e ocorria que tinham 2 missionários também indígenas, só que indígenas americanos, Suzuki, e aí encontraram a menina. A menina, ninguém sabia que ela estava viva porque colocaram ela e o irmão para morrer. E aí um dos irmãos da menina meio que estava cuidando dela na mata e levou para esses 2 missionários, e eles foram e ligaram para a FUNASA e falaram, olha, tem uma menina aqui que está morrendo. E a FUNASA se recusou a cuidar dela porque disse que isso ia atrapalhar a cultura indígena. E aí eles pegaram a menina, levaram para o hospital, porque eles acharam que era uma maldição, só que os caras falaram, a gente cuida disso, né? E aí a menina foi tratada e tal, quiseram devolver para a tribo, e aí a tribo falou que não, ela estava algo como amaldiçoada. E depois disso eles tentaram adotar a menina, e aí foram processados pelo Ministério Público por estarem corrompendo a cultura indígena, por terem salvado a menina. E literalmente documento falando que eles atrapalharam a compreensão dos habitantes sobre o mundo porque eles acreditavam que essa menina deveria morrer e eles não deixaram ela morrer. Bom, e aí voltando ao pauta do gás, eu acho que é muito desse tipo de pensamento, né? Que de repente você precisa ter um certo relativismo para justificar certas coisas, e aqueles valores que deveriam ser universais, de direitos humanos, etc., de repente você vai abrindo ilhas de exceção, seja uma exceção na geografia brasileira, como ocorre hoje, uma exceção no tempo, né? Que não, aquilo ali era diferente, era um outro momento, o contexto que a gente... Né? As 2 pessoas falam muito, 2 grupos falam muito de contexto, mas o contexto é diferente. Eu acho que uma das virtudes de grupos como Livres é segurar essa pequena tocha, falando, olha, enquanto o mundo está aí preso nos seus... A gente tem aqui uma tocha que existem direitos que são invioláveis das pessoas. Achei interessante a ponte que o Diogo fez, porque eu tive um debate na sala de aula, na aula de Direitos Humanos, com a professora Flávia Piovesan, que é representante do Brasil na UEA, e tal. E no debate foi exatamente sobre esse ponto indígena, e era sobre como as tribos indígenas tratam, né? Que gêmeos, por exemplo, escolhe qual é o gêmeo bom, qual é o gêmeo ruim, qual gêmeo deve viver, né? E várias questões de crianças com deficiência, o que eles fazem, né? Tipo, de deixar na mata pra morrer, a Deus dará. E engraçado que na própria turma, assim, o debate do relativismo ganhou, porque as pessoas estão tão impregnadas com essas coisas de que, tipo, uma cultura diferente, ela pode fazer tudo e qualquer coisa, entendeu? Eu acho... chega a ser curioso, porque, por exemplo, um religioso evangélico não lidar muito bem com gays beijando é errado, ok. Mas agora, um islâmico, ele pode odiar sem nenhum problema, porque é uma cultura diferente. Então você abre o espaço para qualquer coisa, você pode justificar pela cultura, e as pessoas não param para pensar que se a gente fosse continuar vivendo nisso, a cultura, poderíamos continuar tendo escravos, porque a cultura, com um tempo, defendia isso. E era literalmente esse tipo de defesa, né? Não, a nossa cultura é diferente.
Tem um livro americano da época da escravidão, Southern Thoughts, falando exatamente disso. E falando, imagina se a gente for passar nossa cultura para essa cultura europeia, em que todo mundo é escravo do sistema capitalista e tal. Aqui não. Né? O negro ele é tratado como uma pessoa da casa, né? Domesticado, etc, etc. Então, existe esse perigo, né? É interessante, eu estava lembrando que o Ivan Lessa, né? Ele dizia que a cada 15 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores, né? Eu não sei se essas pessoas realmente esquecem do que foi a ditadura, principalmente aquelas que a viveram, ou se elas realmente não sabem o que foi a ditadura. Eu acho que essa é a mensagem que fica, porque para pegar algum exemplo, ou para quem tem nostalgia achando que a ditadura nunca existiu, se você falasse mal dos militares, como fala mal dos petistas hoje, dos tucanos, como nós falamos, nós seríamos presos, né? Se nós fizéssemos uma passeata contra os militares, como fazemos hoje contra os petistas e contra a corrupção, seríamos presos. As passeatas que tinham naquela época era contra a guitarra elétrica. Contra a guitarra elétrica, inclusive um tal, assim, um sujeito baiano, assim, sabe, que tá fazendo sucesso, que leva algumas pessoas para jantar em seu apartamento lá na Vieira Solta, em Ipanema. Exatamente. Sobrenome Veloso, eu acho, não sei. E um outro baiano que 6 meses depois, menos do que isso até, subiu no palco com os Mutantes, tocando guitarra. Um barbudo, parece. Mas é interessante porque, por exemplo, naquela época, esse povo que é sempre contra a cultura e tal, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quer ver um filme? Só se o governo deixar. Naquela época era assim, né? Nu, frontal, violência, trama policial, isso não existia. Quando saiu a Laranja Mecânica do Stanley Kubrick, ela foi proibida, né? Eu conheço o caso de um primo da minha mãe que conta que ele morava no Paraná, viajou não sei quantas horas para assistir esse filme no Paraguai. Sabe? Então, é interessante isso. Só um comentário. Na escola do meu pai, na época, aqui em São Paulo, no centro acadêmico, queimaram os discos todos deles dos Beatles. Pra você ver o tipo de coisa que eles abominavam, né? Se fosse só alguns, né? Mas todos. A Laranja Mecânica, só pra ver, ela saiu em dezembro de 71 e saiu nos Estados Unidos e saiu no Brasil em setembro de 78. Então, assim, eu não sei se esse crime é pior do que os que o Geisel fez, mas... Não, tô brincando. Vamos corta essa parte, pô. Não, mas é um crime terrível. Mas assim, eu acho que pros millennials hoje seria até pior, né? Nossa, o que a gente não vai conseguir ver um filme na mesma hora que todo mundo tá vendo esse filme? O que eu vou falar no Instagram, né? Agora, voltando ao ponto anterior, vocês estavam falando basicamente da visão em que existe uma supremacia da cultura sobre os direitos individuais. Faz parte da cultura brasileira ter um presidenciável que, diante dessas revelações, comenta que qual foi o pai que nunca bateu no bumbum do filho? Pois é, né? Tô lembrando do Ciro Gomes também, que falava que no Fórum da Liberdade que era uma cultura brasileira não ter esse nível de consumo dos outros países, né? Tipo, como se a pobreza fosse uma característica cultural. Então, se a gente enriquecer, a gente deixa de ser brasileiro. E um debate memorável com o Tom Palmer. Exato, que falou que para ele... Tem outra coisa, né? Que existe uma exceção cultural também para aqueles que estão defendendo, né? Então, para mim, essas regras não valem, né? Eu tenho que ter os meus direitos. As outras pessoas, elas eu não sei. A gente está muito acostumado com esse relativismo, talvez por conta de jogar muito a responsabilidade nos outros ou no Estado de resolver nossos problemas, né? E às vezes a gente não percebe que a gente tem responsabilidades individuais, né? O que eu queria saber, Diogo, é se você acha que essa situação toda com a Comissão da Verdade já aconteceu há muito tempo. Por que será que isso veio à tona só agora? Eu acho que mostra como que são escassos as nossas provas documentais, né? Como que a nossa história não é bem registrada. E, para ser honesto, assim, eu acho que até hoje o jornalismo brasileiro, eu acho que tem muita gente fazendo um bom trabalho. Eu acho que descobrir esse tipo de arquivo é parte disso, mas ainda é escasso em conseguir consolidar as informações necessárias para que a gente possa contar a nossa própria história.
né? Os livros de história brasileiros eu acho que ainda são mais fracos. Você pega essas biografias aí americanas, sabe? Você tem um jornalista que passa, né, sei lá quantas mil horas entrevistando, indo atrás, abrindo arquivo, pegando com asma e o cacete, mas... Eu diria que, para além de um problema de desenvolvimento da sociedade civil, existe um problema regulatório aí, porque a lei de biografias, você também pensar que vai chegar no Supremo a discussão para saber se alguém pode escrever sobre um outro alguém, esse tipo de questão que eu acho que restringe muito o espaço da liberdade de expressão e imprensa no Brasil e, por consequência, leva a esse tipo de falta da imprensa brasileira em cumprir o seu papel, né? Sim, a gente tem que reformar nossos crimes contra a honra imediatamente. Recomendação todo ano da Freedom House quando faz índice de liberdade de imprensa. Eu acho que até aquela lei do acesso à informação, ela foi muito chocante para o meio jurídico, né? Porque muitos processos que antes corriam em sigilo e tal, e as pessoas não tinham acesso, tem muita coisa que corria em sigilo sem uma justificativa plausível para correr em sigilo. E agora a gente tem muito mais acesso, qualquer pessoa pode pedir. Tudo bem que é super burocrático, mas tem muito processo que hoje você pode pedir para ter acesso. Eu acho que isso também, talvez, por conta dessa mudança nas regras, esteja facilitando um pouquinho. O meio jurídico não está gostando muito, mas acho que isso ajuda bastante. Eu estava vendo informações sobre as nossas estatais, que você vê essas estatais que estão todas no buraco, né? Como um candidato disse outro dia, na Bacia das Almas. Você não pode ver a informação delas, que tem informação confidencial, né? E você não sabe, meio que elas são tóxicas porque a própria regulação as torna tóxicas. E hoje já dá para questionar esse tipo de coisa. Quando a informação está em sigilo, a gente já pode questionar se realmente ela precisa estar em sigilo. Isso é muito legal. Verdade. Infelizmente, essa é eu consigo correlacionar que essa é uma tradição nossa católica / lusitana, né? Porque o próprio Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal, que fica em Lisboa, que é um prédio que até sobreviveu ao terremoto de 1755 e tal, ele só liberou as informações na década de 60. Informações lá de 1500, 1600, 1700. Ou seja, essa mesma coisa não aconteceu nos países mais puritanos, né? De colonização holandesa, inglesa, etc. Então eu acho que a gente tem para quem puxar. Alguns séculos daqui a pouco a gente vai entender melhor o que era o Brasil de 2018. E quem está há alguns séculos calado é o nosso rainha da Garfolândia. Então vamos ouvir-lhe. Diogo, você falou demais já. Acho que tá bom de você... Eu acho que já deu, né? Tinha uma cota aqui de tempo. Hoje eu acho que não vou conseguir ficar até meia-noite com vocês. Mas muito obrigado. Foi um papo muito legal. Vou ouvir o Rainho pelo podcast. O Diogo vai precisar sair, para você que está ouvindo. Então, Diogo, muito obrigado. Obrigado. Me sigam no Twitter. Eu tenho, acho que 1000 seguidores só. Então, sou a pessoa dessa mesa com menos seguidores. O nosso catatal é tão catatal que nem criou o Twitter ainda. Então... Não, ele ainda está na tradição lusitana. Pois. Eu vou aproveitar ainda e eu vou anunciar que eu também tenho um Instagram, apesar de ser catatal. Meu Instagram é Vitor Naia, Vitor com C, não é Maia, é Naia. E o Facebook também é do mesmo nome. Você não precisa se despedir agora, não. Não. Todo mundo vai se despedir agora, né? Bom, pessoal, um abraço. Eu despeço, não sei o que eu faço aqui. Eu despeço a câmera, só dou um tchau, né? Dou um oi pro pessoal da câmera. Obrigado a todo mundo. Vamos agora à nossa entrevista. E no último dia 17 de maio, nós tivemos o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E o Rainho está aqui com a gente. E, Rainho, explica pra gente por que você acha que o movimento LGBT tem tudo a ver com o movimento liberal. Primeiro eu queria dizer que eu tava aqui em silêncio porque eu tava aprendendo muito, hein? Então às vezes é bom ouvir. Mas agora você vai nos ensinar. Tentar. Então vamos lá. Eu acho que, primeiro porque assim, normalmente quando você tem alguém que tem uma ideia de controlar e de dizer o que é bom pra um ou pra outro, isso não combina nem um pouco com o movimento LGBT em todo, porque são esses padrões morais que toda a vida foram responsáveis por marginalizar essas populações e por deixar essas populações realmente desabrigadas de qualquer apoio e visibilidade.
Então, acho que o movimento liberal ele tem tudo a ver com ser LGBT, porque ele é um movimento que fala, olha, você faz o que você bem entender da sua vida privada. Você tem essa liberdade para ser a pessoa que você é, entendeu? Para se identificar com o gênero que você se identifica, para se relacionar com a pessoa com quem você tiver vontade ou não se relacionar com ninguém. Então, por isso que eu acho que tem uma identificação muito maior. Porque, para mim, os movimentos de esquerda, eles costumam tentar destruir padrões criando outros padrões. Então, para o movimento de esquerda, eu, por ser LGBT, tenho que definir pautas econômicas com as quais eu não me identifico. E não faz o menor sentido na minha cabeça eu ser obrigado a concordar com dominação estatal de um Estado que, em diversos momentos, diz com quem eu devo casar, como eu devo fazer diversas coisas. Então, eu acho que casa perfeitamente com o movimento liberal. Agora, qual é a importância de haver um Dia Mundial contra a Homofobia? Acho que é importante pra gente lembrar, né? Pra gente se tocar um pouquinho da pauta, né? De entender a existência de homossexuais, né? E a existência ainda de muitos, eu vou dizer assim, não só pessoas, né, são homofóbicas, a gente tem políticas assim, claramente homofóbicas, né? Países ainda, a gente tem vários países no mundo onde ainda é crime você ser homossexual ou transexual. A Rússia, por exemplo. A Rússia, por exemplo, porque teremos a Copa esse ano, tem, assim, violações absurdas, né? E acho que é importante para você ter um dia para lembrar que as coisas ainda não estão muito bem resolvidas. E eu queria contextualizar que o dia 17 de maio é o Dia Mundial de Combate à Homofobia, porque foi o dia no qual a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou a homossexualidade da lista de doenças do CID, chamado CID. E sobre esse assunto, para falar sobre como é importante não tratar a transexualidade e a intersexualidade como doenças, a gente vai ouvir agora o depoimento de Dione Freitas, ativista transexual e intersexo do Livres no Paraná. No último dia 17 de maio, foi o Dia Internacional do Combate à Homofobia, Transfobia e Interfobia. Essa data ela é especial porque nesse dia ela saiu do catálogo de doenças internacionais, o CID. E a importância dessa discussão é justamente para a gente tirar os tabus em cima da questão da homossexualidade, né? Que ela não é uma doença e que são indivíduos que têm direitos civis como qualquer outro ser humano. Contudo, é muito importante nesse dia a gente usar para discutir a questão da transexualidade e da intersexualidade, que ambas ainda têm um olhar patológico. É óbvio que a gente está passando por mudanças, né, e transformações decorrentes não só do movimento social como luta, mas da própria ciência, que tem produzido muito conhecimento científico em cima da transexualidade, da origem da disforia de gênero, das questões biológicas e não somente sociais que acarretam a disforia de gênero, mostrando que ela não é uma doença, e sim só mais uma característica do ser humano como qualquer outra, assim como a intersexualidade também ainda é considerada uma patologia, uma doença, né? Mas a discussão é que no CID-11, que já está para sair, ela saia desse olhar patológico e vai mais para o olhar assistencial dentro do CID, dentro do Código Internacional de Doenças, né? Assim como é a gravidez. Então a importância de discutir isso, a gente entender que essas condições, e os estudos vêm mostrando isso, são condições naturais do ser humano, né? Sempre existiu os seres humanos que são transexuais, que têm disforia de gênero, ou seres humanos que são intersexuais, que têm algum grau de intersexualidade, que vai desde, né, do hermafroditismo verdadeiro a casos como Klinefelter, Tanner, Jacobs, Morris, Wever, e entre outros casos de intersexualidade e transexualidade, que é discutir a pluralidade do ser humano, essa pluralidade que só mostra que nós somos seres humanos iguais em humanidade, mas diferentes em contextos particulares, né, em individualidades. E a gente entender isso, a gente vê a importância desses estudos e dessa luta para a retirada disso enquanto doença, e sim como uma característica da diversidade sexual humana, que, claro, precisa de uma atenção, que uma pessoa transexual vai precisar passar pela transição de gênero, na maior parte dos casos, isso requer suporte hormonal, que ela tenha alguém que dê uma orientação, né, porque ela não faça automedicação e tal, ou mutilação, ou se mutile, e sim faça algo que seja que traga benefício para o seu corpo, precisa uma cirurgia que seja adequada, e para a intersexualidade, que ela seja pensada de acordo com a autonomia
Esse sujeito que tem genital ambígua, ou 2 genitais, ou tem uma característica cromossômica, hormonal ou de gônada diferente do que é esperado, para que tudo, mas tudo seja sempre pautado na independência, na autonomia do sujeito e na liberdade. Nós acabamos de ouvir o depoimento de Dione Freitas, ativista intersexo e transexual do Livres no Paraná. Vamos voltar a conversar com o Rainho da Garfolândia. Rainho, muitos ativistas LGBT apoiam aqueles que mais os perseguiram, como Che Guevara, Fidel Castro. O que é que você acha disso? Eu acho uma situação meio absurda, mas eu acho que condiz muito com o que a gente está vivendo, onde a racionalidade não é mais uma coisa importante. Né? As pessoas elas seguem muito uma pauta regrada e não pensam muito no que se está defendendo, elas não vão muito atrás do que aconteceu exatamente, né? Aquela coisa que o Diogo falou um pouquinho antes, que a história, né, do jeito que a gente vê no Brasil, ela é muito empobrecida, as pessoas não se preocupam com isso. E também um pouco daquela coisa assim da pessoa relativizar tudo, né? Aquele que... Aos meus, eles podem falar qualquer coisa, não é homofobia, não é machismo, não é nada errado. Agora, se o colega do lado de quem eu discordo falar um A... É um pouco que a gente estava falando antes, né? Sobre a relativização que tem nesse ambiente todo. E por que o Livres, Rainha? O que você acha no Livres que é mais acolhedor do que, de repente, em outros ambientes mais liberais? É porque o Livres ele não tem medo de falar sobre o assunto, né? Acho isso muito interessante, porque muitos movimentos liberais, eles focam no econômico e eles não vão falar do social, que deve ser livre também, né? Eles não vão falar sobre a necessidade das pessoas serem livres por inteiro, né? Eu acho que o Livres ele defende muito esse ponto, né? E ele não fica implicando com coisas, sabe, culturais que não tem nada a ver com a vida interna das outras pessoas, que alguns movimentos liberais ainda fazem. E é interessante a gente também pontuar que é muito importante que as duas pautas andem juntas, né? Por exemplo, o Canadá, que está agora com Justin Trudeau como primeiro-ministro, que é um PM que... PM eu falo primeiro-ministro, não é PM não, viu, gente? É que ele defende pautas LGBT, etc., mas às vezes esquece um pouco das pautas mais econômicas. E isso já reflete na economia canadense. Mas também, em comparação com os políticos brasileiros, dá até para dizer que ele é mais liberal do que muitos aí. Né? Muito, inclusive a mulherada gosta dele, né? Rainho, você sendo homossexual e liberal, você sente que na universidade, que a universidade hoje ela é muito mais dominada pelo movimento de esquerda, você sente preconceito? As pessoas sabem disso? Ah, sim, tem sempre aquela coisa, né, de tipo, na verdade as pessoas não entendem muito bem o que é liberal, então na verdade o primeiro comentário é sempre aquele gay de direita, como assim? E aí depois você tem, mas assim, acho que as pessoas, elas têm um primeiro choque, e primeiro você sente alguma coisa, mas depois quando elas vão me conhecendo, elas veem que tipo, na verdade eu tenho muita coerência, sabe? Porque eu não vou ficar defendendo o Temer em alguma coisa, ou defender a Dilma em alguma coisa, porque eles são um ou outro, mas assim, porque eu defendo uma pauta e a minha pauta é liberdade sempre. Então acho que isso acaba ficando claro, e quando isso fica claro, algumas barreiras caem. Mas de início, realmente, tem pessoas que preferem não se aproximar muito por causa disso. E falta muita coerência, né, nesse discurso, porque eu lembro quando o Ciro Gomes, no ano passado, ele disse em um debate aqui em São Paulo, ele usou palavras homofóbicas ao se dirigir ao ex-prefeito João Dória, e eu não escutei nenhum barulho grande da esquerda. Agora, quando o candidato Bolsonaro, que também é abominável, tem todo um estradalhaço, inclusive o mesmo estradalhaço que ajuda a subir nas eleições, porque eles não dão a voz a ele, né? Queria lembrar também que a Manuela Dávila, deputada pré-candidata à presidência pelo PCdoB, mas também deputada estadual no Rio Grande do Sul, já fez um comentário absurdo contra militantes do Livres que estavam protestando durante uma audiência pública e que são homossexuais, e a Manuela Dávila comentou que os problemas, que os nossos militantes estavam lá protestando
porque tinham problemas sexuais mal resolvidos. Então, esse tipo de comentário vem de todos os lados e, às vezes, quando ocorre em alguém mais identificado com a esquerda, acaba passando em branco. Eu acho que não é só a esquerda, mas a gente tem também uma direita que gosta muito de fazer esse tipo de ataque. Eu acho que a grande diferença dos liberais é que a gente olha para os problemas. Eu acho que nossa paixão é entender de onde vêm os problemas e não ficar buscando soluções mirabolantes para tudo. Então, talvez a gente não tenha solução para tudo. Às vezes as pessoas chegam para a gente e falam: mas como que você vai resolver esse tipo de problema sem o Estado ou com o Estado menor e tal? Aí você fala: mas a minha questão é defender o indivíduo, é defender dar liberdade para ele, né? A nossa paixão é descobrir onde está o problema e não necessariamente ter uma solução mirabolante que essa turma toda acredita, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, Rainho, você tem alguém que te inspira? Olha, essa é uma pergunta boa, porque eu tenho várias pequenas inspirações, né, em várias pessoas, mas assim, acho que ainda não temos, assim, eu pelo menos ainda não tenho uma grande inspiração LGBT liberal, mas eu acho que não é um problema, acho que eu tento todo dia acordar e falar: eu vou ser a inspiração Ele liberal. É o rainho. Onde eu estiver. Jean Willis, não, como assim? A comunidade da PUC está tristíssima com você. Acabaram de me passar o feedback aqui agora. A gente precisa colocar uma vinheta de palmas depois. Mas o que você acha do Jean Willis, já que ele levantou a questão? Eu acho bem problemático, porque o Jean, ele passa por essa questão, né, de que ele defende a liberdade em alguns pontos, mas ele quer regrar tudo. A liberdade vai nos limites do que pra ele é legal, entendeu? Então, pra mim, isso não é uma liberdade de forma nenhuma, né? Porque se você pode ser gay, mas você tem que seguir a cartilha do partido, não faz o menor sentido. E agora lançamos o prêmio Ave Libertas, o prêmio para as melhores ações de ativismo dos nossos colaboradores, dos nossos associados e lideranças do Livres. Para quem não conhece, a Ave Libertas foi um clube de mulheres abolicionistas e liberais, fundado pela costureira Leonor Porto em 1884. Isso mesmo, em pleno século XIX, em menos de um ano, elas conseguiram a alforria de 200 escravos. E após a abolição, os membros da Ave Libertas se dedicaram a alfabetizar ex-escravos e ajudá-los a conseguir emprego. Não poderíamos ter um nome melhor para este prêmio. E quem começa ganhando esse prêmio é um de nossos cofundadores, não vão dizer que é marmelada, porque Fábio Osterman, representando Livres do Rio Grande do Sul, recebe o nosso troféu Libertas em função de sua participação no Brasil Forum UK, em Londres. É muito chique, né? Convenhamos. Quem também esteve nesse evento foi o nosso conselheiro acadêmico Samuel Pessoa, que debateu o panorama da economia brasileira. Exatamente. E Fábio representou o Livres em um painel sobre renovação política. Ele enviou um depoimento para a gente sobre essa experiência, então vamos ouvir. Nos dias 5 e 6 de maio, eu tive a oportunidade de participar da terceira edição do Brasil Forum UK. O evento foi muito interessante porque ele trouxe diversos palestrantes, possibilitou abordagens bastante interdisciplinares e eu pessoalmente fiquei muito honrado de estar entre os convidados, apesar do perfil marcadamente de esquerda que dominou, as abordagens e até a nominata dos palestrantes, com destaque negativo, no caso, para a palestra da ex-presidente Dilma Rousseff, que durante 2 horas contou diversas mentiras fáticas sobre o Brasil, insistiu naquela narrativa cansada de golpe e, enfim, lamentavelmente a organização do evento não abriu espaço para quaisquer perguntas discordantes e se perdeu uma oportunidade de debate. Mas, como um todo, o evento foi muito bom e foi muito produtivo. Especificamente, eu participei de um painel sobre renovação política que tinha por mote reformar ou renovar as instituições políticas, e eu falei que a minha abordagem foi que a gente precisa, na verdade, impactar dos dois lados, ao mesmo tempo renovar os atores
e abrir espaços para que a gente possa reformar as instituições. E que essa renovação só vai se fazer de forma orgânica, de forma organizada e por meio do envolvimento da sociedade civil, que não pode deixar de forma alguma que a sociedade política atue de maneira autônoma e desconectada da realidade social. Enfim, foi uma muito grata oportunidade para mim e eu acredito que fiz a minha parte em lançar a sementinha da ideia liberal em um terreno relativamente inóspito. Fez sua parte sim, Fábio Osterman, e por isso recebe o nosso primeiro troféu Ave Libertas. E agora no Livres pelo Brasil. Nossas lideranças vão convidar vocês para as ações que vão acontecer nas próximas semanas em suas respectivas cidades. Ouçam aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marise Chons, eu sou presidente do Livres Rio Grande do Sul e eu quero convidar a todos para a palestra A Economia como Sistema que se Autorregula, do professor e economista Marcelo Portugal. Ela vai ocorrer dia 22 aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá pessoal do Livrescast, sou Carlos Viontech. E meu nome é Luiz Leles, nós somos do Livres Paraná. E nesse sábado estaremos juntos, dia 19 de maio, debatendo sobre maioridade penal, aqui em Curitiba. Até lá! Oi pessoal, eu sou Carla Falcão do Livres Pernambuco. Eu quero convidar todo mundo aqui do estado para estar presente na segunda-feira às 8 horas da manhã no Classic Hall, no ato em defesa dos aplicativos de transporte. Todo mundo de camisa roxa lutando por liberdade para escolher e para trabalhar. E aí, aqui é o Felipe Klein do Livres São Paulo. Eu quero convidar todo mundo para participar da panfletagem que o Livres vai fazer na Marcha da Maconha no dia 26 de maio, debaixo do vão do MASP. Todo mundo de camisa roxa e liberdade na cabeça. Olá, sou Juliana Afonso do Livres Amazonas e quero convidá-los para a Semana da Liberdade de Impostos aqui em Manaus. Dia 18 no One Coffee, 19 no Porão do Alemão e Dudu Lanches e dia 20 no Parque do Idoso. Espero vocês lá. Oi pessoal, eu sou Josias de Paula Júnior do Livres Pernambuco e quero convidar a todos para o debate em que vou participar no dia 22 de maio sobre Universidade, Pesquisa e Militância. Será no auditório da editora do UFPE. Espero vocês. Até lá. Olá, eu sou Gabriel Mendes do Livres de Minas Gerais e estarei falando sobre os novos rumos do Livres nas seguintes cidades. Dia 21 em Itabirito, 22 Belo Horizonte, 23 em Itaúna e 24 Pará de Minas. Até lá. E esse foi o Livres pelo Brasil. Se você quer acompanhar os nossos eventos, entra no site www.eusoulivres.org. Agora é o momento Melchior. José Guilherme Melchior, para quem não sabe, foi um grande autor liberal brasileiro do século XX, que além de falar sobre liberalismo, foi um grande crítico cultural e literário. E esse é o momento de dicas culturais do nosso Livrescast. E nesse primeiro momento, Melchior, nós vamos fazer referência a uma publicação do Estadão no último dia 14, um artigo sobre as convicções políticas do poeta Fernando Pessoa, um grande liberal, maior escritor em língua portuguesa do século XX. O artigo tem o título Anarquia em Pessoa e o texto discorre sobre as multifacetas políticas do grande autor português, dando a entender que este tem um cunho liberal em seus textos que são puxados para o lado mais político. E o comentário que nós vamos ouvir agora é do autor desse texto, o Luca Tanzilo, que é também membro do IFL São Paulo. Vamos ouvir. Neste campo da política, onde a guarda nos mantém, falo, responde a censura, olho, mas não vejo bem. Esses versos compõem uma quadra que se repete ao longo do poema Fado da Censura, de 1927, assado por Fernando Pessoa, o mais importante elo da língua portuguesa com o mundo. O poeta e filósofo escreve sua obra em um período em que Portugal está vivendo o seu próprio desassossego. O Pessoa nasceu em 1888 e morreu em 1935, assistiu de perto ao fim da monarquia liberal, ao surgimento da República Democrática, que acaba em 26, com a instauração da nova ditadura militar e do Estado Novo, em 1933. Desde muito cedo já apresenta ideias que o fazem um expoente muito singular em criticar tanto o bolchevismo quanto o fascismo e o hitlerismo.
afirmando que era uma tripla prole do anticristo. Define o comunismo como um corporativismo no qual o Estado é a única corporação. Alguns acontecimentos políticos, com o avanço do autoritarismo em sua última etapa, mostram as atitudes ideológicas e como seu posicionamento se evolui. Escreve trechos com críticas contundentes contra o estatismo, tais como: se alguma coisa odeio, é um reformador. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los, agravando os fundamentais. Ou então: todo governo é inevitavelmente contra a nação e será tanto mais contra a nação quanto mais energético e forte for o homem de governo. Nesse contexto, a impetuosidade com a qual repudia o autoritarismo acompanha a publicação de uma série de poemas satíricos contra Salazar e seu regime, escrevendo os versos: coitadinho do tiraninho, não bebe vinho nem sequer sozinho. Bebe a verdade e a liberdade, e com tal agrado que já começam a escassear no mercado. Então fica aí o convite pro pessoal do podcast, os ouvintes do podcast do Livres. Quem quiser saber mais sobre as posições políticas e econômicas desse brilhante poeta e filósofo, leia o meu artigo recém-publicado no Estado de São Paulo, intitulado Anarquia em Pessoa, e continue acompanhando o conteúdo a ser publicado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, o FL, o qual eu subscrevo. Desejo a todos uma boa leitura e que vocês se encantem, assim como eu, pela obra desse que é considerado por muitos, desde Camões, o maior poeta da língua portuguesa, o Fernando Pessoa. Um abraço. E nós acabamos de ouvir o depoimento de Luca Tanzilo, membro do IFL São Paulo, autor do artigo A Anarquia em Pessoa, escrito para o Estado da Arte, projeto de jornalismo cultural do jornal Estado de São Paulo. Luca, agradecemos muito essa participação e recomendamos a todos os ouvintes que leiam mais Fernando Pessoa. Estamos chegando ao fim. Vamos agradecer a presença do nosso Leonardo Souza, rainha da Garfolândia. Obrigado, gente. Foi um prazer, assim, inenarrável estar aqui com todos vocês hoje. Vamos agradecer também ao nosso Catatal. Esse apelido pegou, vai ficar agora para todo sempre. Vitor Naia, nosso produtor, estudante de jornalismo. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, mano. Também queria agradecer a presença do Soli, que está aqui no background nosso. O Rainho, que foi nosso convidado hoje, a Mari. E eu vi lá depois nas nossas redes sociais algumas pessoas perguntando se não era o Juninho Pernambucano, que saiu da Globo recentemente e invadiu aqui os estúdios do Livrescast. Eu queria dizer que sim, o Juninho está por trás deste tutaca arretado de Pernambuco. Divisões de base no Esporte Clube do Recife, o glorioso, criado no dia 13 de maio de 1905, aniversário da abolição da escravatura. É o melhor clube de todos, né? Com isso, chegamos ao final da edição número 1 do Livrescast. Com produção de JV Leitão, Vitor Naia, Lucas Lira e Sara Mello. Coluna de Helena Landau e participações especiais de Fábio Osterman e Leonardo Souza. Além do Luca Tanzilo, do IFL São Paulo. Com trabalhos técnicos de Soli Makoviak. E a apresentação de Mano Ferreira e Mari Ghiselini. Estaremos de volta na próxima semana. Enquanto isso, acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn, a nossa mais nova rede social. Sempre em @eusoulivres. Envie a sua opinião, crítica ou comentário para o e-mail livrescast@eusoulivres.org. Ou também através do nosso fórum exclusivo para associados. E se você ainda não se associou, acesse o nosso site em eusoulivres.org/participe. Faça o cadastro e entre para o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes. Até a próxima! Escolha ser livres! Mentira, não acabou ainda. Você que está ouvindo até agora o Livrescast, que acha que acabou, mas ainda assim continua ouvindo, eu tenho uma surpresa para você. Ontem eu recebi com muita alegria que o nosso diretor de engajamento e também coordenador do Livres aqui em São Paulo, o professor Leonardo Regazzini, anunciou que o Livres chegou ao número milésimo de associados, às 23h58, para ser mais preciso. E agora nosso próximo foco é chegar aos 2.000. É isso aí. Se você não se associou ainda e conseguiu ouvir o Livrescast até este momento, é porque você tem que se associar. Então entre em eusoulivres.org/participe. Você já é um dos nossos, cara. Junte-se a nós.